Oi, tudo bem? Eu vim aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória na língua inglesa. Meu nome é Dulce, eu sou professora de inglês, moro aqui em Manaus e trabalho hoje quase que exclusivamente com inglês online. Tudo começou quando eu tinha lá na minha juventude, uns 15 anos, e eu comecei a estudar inglês. Quando eu comecei a estudar inglês, eu não tinha pretensão nenhuma de trabalho, de viagem, nada disso. A única coisa que eu queria era poder falar com alguém em inglês e cantar as músicas que eu gostava tanto. Bom, depois, quando eu terminei meu curso, já com 17 anos e meio, eu fiz um treinamento para professor e comecei a dar aula. Na verdade, foi aí que eu comecei a aprender de fato, né? Porque foi aí que eu me interessei muito mais pelo idioma, de aprender mesmo a gramática. Quando eu entrei a minha maioridade, já com uns 19 anos, eu comecei a trabalhar com turismo. E nesse momento foi que eu tive muitas oportunidades de ter contato com pessoas do mundo inteiro que falavam inglês. E aí eu digo que é a minha pós-graduação, né? Onde eu realmente comecei a entender melhor pessoas do mundo inteiro falando o idioma e onde eu me apaixonei mais ainda. E aí depois, quando eu fui mãe, porque na época que eu trabalhava com turismo de selva, então eu ficava 3, 4 dias na selva e como mãe não dá para fazer isso, né? Então, quando eu fui mãe, eu comecei a fazer trabalhos que eu pudesse ficar mais em casa com meu filho. E aí eu tive alguns outros trabalhos. Todos os meus trabalhos, eles foram por causa do idioma, só por causa do idioma mesmo. E durante todo esse período que eu trabalhava em outros lugares, eu sempre continuei dando aula. Eu não tenho muita experiência em sala de aula, porque eu não gostava muito de dar aula em sala de aula. Porque eu me sentia muito presa. Eu gosto de trabalhar com aquele inglês mais personalizado, aquele inglês onde o aluno me mostra o que ele precisa e eu trabalho essa necessidade junto com ele. E aí, durante todos esses anos, criei 2 filhos. Meus filhos hoje são adultos por causa do idioma, só por causa do idioma. E durante toda essa trajetória eu vi história de muitos amigos, de muitas pessoas que foram meus alunos ou que não, mas que tinham perdido muitas oportunidades na vida de emprego, de trabalho bacana, porque não sabiam falar o idioma. E aí eu comecei, a partir de 2008, a trabalhar única e exclusivamente só dando aula. Como eu falei, aulas personalizadas, quando eu tenho apenas eu e o aluno, ou eu e os alunos, né, em grupos maiores. Bom, de 2 anos para cá, eu comecei a mudar um pouquinho o meu foco. Eu comecei a trabalhar mais com o inglês online. Então, eu tenho minhas aulas pela internet. Isso foi uma maravilha para mim, porque por conta do estresse do trânsito, né, de tempo de deslocamento perdido entre a casa de um aluno, o trabalho de outro, que eu deixei de ter esse tempo perdido, porque online eu consigo terminar uma aula, começar outra, eu estando no mesmo lugar. E também pela comodidade que eu pude apresentar para os meus alunos. Então, eu tenho alunos que moram em outros estados. Esses alunos são pessoas que trabalham e viajam muito, mas isso não tem o menor problema. Eu posso dar aula para esse meu aluno onde quer que ele esteja, porque ele consegue ligar o computador, o tablet, o celular dele e fazer a aula sem nenhum prejuízo, nem para ele e nem para mim. Então, hoje em dia, eu posso dizer que 90% dos meus alunos são no método online. Inclusive, alunos que moram aqui mesmo na minha cidade, mas que por essa comodidade também optaram pelo online. E aí, hoje eu estou me colocando aqui, que a partir de agora, eu queria trabalhar mais perto de outras pessoas. Então, eu estou me colocando à disposição para trabalhar tirando dúvidas, esclarecendo algumas coisas da gramática da língua inglesa que podem facilitar para outras pessoas aprenderem também. Então, a minha solicitação agora é que vocês me mandem essas dificuldades e eu já, com as minhas, que eu já tenho anotado quais são, eu vou a cada semana, a cada período, trazendo outros vídeos para desvendar esses mistérios.
Então eu conto com a ajuda, com a participação de vocês para que a gente consiga junto caminhar e aprender melhor esse idioma.